Português. Ok, so se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar no chat ou no Questions and Answers ou por e-mail. Vamos tentar aqui responder algumas no final do webinar. Aquelas que não puderem ser respondidas aqui, vamos fazer de tudo para responder por e-mail para todos vocês. Bom, fiquem ligados nos próximos temas. Vamos começar agora, então eu passo a bola para a Zepir, a nossa moderadora. E muito obrigada a todos da audiência e a todos os panelistas. Boa tarde, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao website, à websérie Deep Talks, Big Challenges for Operation in Deepwater, organizado e promovido, respectivamente, pela Zoom Out Communication e a Subsea World Brasil Magazine. Eu sinto-me extremamente honrada por mediar um evento de tamanha importância para o nosso setor de óleo e gás, né? E com a participação de pessoas tão importantes no setor e ícones no assunto. Eu agradeço profundamente a indicação do meu nome pelo meu amigo Marcelino, ex-Petrobras e é cofundador de Pipeline Brasil, e também para os organizadores por terem aceito, então, a indicação do Marcelino. Como a Fernanda falou, essa é a primeira de uma série de eventos que tratarão do assunto, né? Sendo que essa especificamente vai falar sobre corrosão, impactos na integridade de ativos, avanços em tecnologia e novos materiais e sistemas de monitoramento online. Bom, meu nome é Zepir Panussian, eu sou há longo tempo uma pesquisadora do Laboratório de Corrosão e Proteção do IPT e atualmente sou a vice-presidente da Abraco, a nossa querida associação que se dedica à corrosão aqui no Brasil e à integridade de ativos, promovendo treinamento e eventos ligados à corrosão. Bom, nós temos aqui 4 palestrantes, eu vou falar um pouquinho de cada um, eu tentei resumir para que eles tenham mais tempo do que eu para falar, certo? O primeiro é o Dr. Álvaro Augusto Magalhães, ele é consultor técnico da Gerência de Tecnologia de Materiais e Corrosão, TEMEC, do Centro de Pesquisa da Petrobras. Há muito tempo, ele desde 2001 atua, e se dedica a projetos de pesquisa, serviços de assistência técnica na área de monitoramento da corrosão e controle da corrosão com produtos químicos. Mas que corrosão? Processos corrosivos desencadeados por CO2 H2S. Ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, com ênfase em corrosão pela COP Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor sob regime de cotutela em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela mesma escola e também de Eletroquímica pela Université Pierre et Marie Curie de Paris, França. O nosso segundo palestrante é Jefferson. Ele é um profissional apaixonadíssimo pela área de revestimentos anticorrosivos, com grande experiência nesse mercado, iniciando pela inspeção de pintura industrial. Ele já trabalhou em várias empresas desse setor. Já foi instrutor de cursos de inspetor de pintura no Brasil, pela Abraco, durante quase 20 anos, e também na Argentina, pela Serviços e Capacitação Técnica, KTA. Ele foi coordenador do Comitê Brasileiro de Corrosão da ABNT, CB43, e hoje é presidente da SSPC Brazilian Charter. O Trond Olsen, ele é presidente da Clamp-On, é uma empresa fornecedora líder de sensores ultrassônicos inteligentes, submarinos e de subsuperfície. Ele é membro do Conselho de Diretores da Câmara de Comércio Americana Norueguesa, em Houston, e ele fez a graduação na Academia Naval Real de Noruega e é mestre em gestão pela BI Norwegian Business School, a maior escola de negócios da Noruega e a segunda maior de toda a Europa. E, finalmente, nosso quarto e último é o Jim Harper. Ele é gerente sênior de produto da Novell, uma empresa da Elsevier. Ele está na Novell há mais de 10 anos e é responsável por selecionar os editores e os recursos disponíveis na plataforma. Além disso, o Jim desenvolve projetos especiais como a Steam Calculator, uma biblioteca de equações e um novo conjunto de ferramentas de corrosão atualmente em beta. Antes da Novell, Jim foi editor de Engenharia Civil e Geociências na John Wiley Sons. Bom,
Apesar de a gente ter quase 1 hora para falar, nós temos 4 palestrantes, o nosso tempo é um pouquinho, a gente tem que obedecer um pouquinho para não passar da hora. Então, eu vou começar fazendo, nós temos 2 rodadas de perguntas, eu vou começar falando com quem mais sofre com essa questão da corrosão, a operadora, né, claro. E neste caso, a Petrobras, que a gente vai falar com o Álvaro, né. E eu gostaria de falar que vocês têm mais ou menos 4 a 5 minutos para responder. Eu gostaria que vocês obedecessem para que a gente possa chegar até o final e todas possam falar. Álvaro, então a pergunta é para você. Você que é um expert de um laboratório específico de corrosão do SEMPES, né, da Petrobras, que trata desse assunto, né? E a gente gostaria de saber como você vê o impacto desse assunto no custo da gestão dos ativos da sua companhia. E onde estão os principais gargalos a serem tratados? A palavra é sua. Bem, bom dia. Queria agradecer, primeiramente, na organização desse evento, né, a revista, né, e também a empresa de comunicação Zoom Out, a subsidiária da comunicação Zoom Out. Também, como a Zepiro foi indicado pelo Marcelino, né, acabei aqui tendo a surpresa de ter 2 conhecidos, o Jefferson Rosa e o Troll Johnson, que eu já conheci de algumas reuniões, alguns eventos que a gente teve. Bem, para responder a sua questão, Zepiro, o custo de gestão dos ativos hoje tem uma boa dependência, sim, do Centro de Pesquisa da Petrobras, né? Principalmente na redução de custo, né? Nas tecnologias que envolvem a redução de custo de produção, nas tecnologias que tentam fazer com que a gente avance na produção, em alguns casos, e que a gente tenha maiores benefícios, né? Relacionado à manutenção, no nosso caso, mais diretamente na manutenção de integridade dos ativos. Hoje, né, o SEMPES está muito focado na coisa de você ter uma maior implantação, né, de toda a tecnologia que a gente desenvolve lá. Então, no nosso caso, quando desenvolvemos um produto anticorrosivo junto com algum fornecedor, ou desenvolvemos uma tecnologia nova de inspeção, ou conseguimos chegar a um novo tipo de material, né, para um poço ou para uma linha submarina, um equipamento submarino, a gente tem sido muito incentivado a implantar isso rápido, né? Diferente de alguns anos. Hoje essa coisa está muito, a empresa, né, vem nos empenhando muito a fazer isso, e isso tem de futuro agora, né, que é o nosso maior desafio, então, é a implantação, nem tanto assim mais o desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa, não só dentro do SEMPES, mas com toda a parceria que a gente tem de institutos e universidades, mas a implantação é um gargalo ainda. Conseguir colocar toda a tecnologia que a gente desenvolveu. E isso vale para a nossa área de corrosão, né? Quando a gente fala corrosão, integridade, seleção de materiais, inspeção de equipamentos, que é muito importante para gestão e monitoramento de corrosão de nossos ativos submarinos, né? Então, o gargalo principal hoje para o SEMPES, né, é de conseguir acelerar, né, o desenvolvimento da tecnologia. Isso está já embutido por si só dentro do centro de pesquisa, mas de levar isso para que tenha uma implantação mais rápida, né? Uma resposta mais rápida e uma abrangência também, tá? Da implantação daquilo que a gente plantou para um ativo para conseguir abranger e colocar em outro, né? Com pequenas adaptações. Hoje a gente tem uma coisa de acompanhamento de maturidade tecnológica, né? Do nível de maturidade tecnológica e também comercial, né, de todos os projetos que a gente tem. A gente está muito focado nisso, tá? Então, tanto as outras áreas, né, de atividades mais finas, como de produção, de poço, reservatório, hoje também
a área de corrosão, que trata, né, de proteção anticorrosiva, seleção de materiais, aliada à inspeção, ela está muito focada, né, nessa coisa de conseguir colocar os projetos, e isso também é colocado como forma de você ter o retorno do investimento, né? O quanto que a empresa, Petrobras, investe no centro de pesquisa, investe no nosso laboratório, né? E qual o retorno que eu vou ter nisso. Isso também tem feito a gente ter um critério melhor de seleção para que a gente reduza, né, a velocidade quer dizer, aumente a velocidade de implantação, reduz a resistência que a gente tem nisso. Tá? Então, em termos de coisa de gestão de ativos de companhia, é isso que o Centros hoje está envolvido muito dentro da companhia, entendeu? É a valoração da tecnologia desenvolvida no SEMPS e a sua rápida implantação. Ok, muito obrigada. A nossa segunda pergunta é dirigida ao Trond. Então, eu gostaria de saber o seguinte: sendo a sua companhia um dos maiores fornecedores de sensores, né, você poderia nos falar como o avanço tecnológico em monitoramento remoto pode ajudar a reduzir esses custos e riscos decorrentes da corrosão e ainda melhorar a eficiência dos ativos? First of all, thank you very much for the invitation today. Unfortunately, my Portuguese is not as good as my Norwegian, so I think I'll stick better to English for the presentation. So the question is related to what can be done with monitoring equipment in order to improve asset integrity. And first of all, I would like to say that I think that there is a paradigm shift ongoing from random inspection to continuous monitoring in our industry. We have seen this over time, that it's been more and more important to do long-term monitoring for asset integrity. And if we look how the authorities around the world react towards our industry today, we will see that the requirement for monitoring is actually a part of a long-term strategy, which will lead to the license to operate for the operators. They will need to prove to the authorities over time that they can operate in a safe and efficient manner, like they have done always. But as new technologies comes into play, there will be more and more requirements related to this. Now, monitoring can provide continuous knowledge about the status of the assets in the subsea space. And of course, especially in the subsea space, it is very important to have control, because you cannot go there and do a simple inspection anytime you like to. So by doing monitoring, I think that you will be able to plan your maintenance. You will be able to avoid shutdowns. You will be able to prevent accidents because you can see what is happening to your access. And this has been a challenge previously because of relatively poor subsea communications. Now these days, that is not such a big issue. We have much better ways of communication with the subsea assets today than we had only like 10 years ago. And for new assets especially, it's very easy to set up with more monitoring and more sensors to the subsea assets. It is also possible on the older assets because there are new ways of communication that we haven't seen before. Different modems, hydroacoustics, short-range Wi-Fi for subsea communications and so on. And all of this will improve on the operator's ability to have control with their subsea assets. Now, subsea corrosion and erosion, for that matter, like we are talking about today, definitely needs to be taken serious. If you see in Brazil today, on the pre-salt fields,
with very, very high volumes they are producing per well. Like we see, in the Mero and the Buzios fields, that the production is like compared to a whole field in another country. We're talking about 50 and 60,000 barrels a day from one well. That causes, of course, some concern around the effect of all that production. Because we also know that we have highly acid fluids. We have very low velocities. We are producing some particles from the consolidated reservoirs, and we have seen that on the instrumentation. So I think that both the asset integrity and the risk management related to subsea production in Brazil will be a very strong and high focus in the future. And in order to comprehend and work on that, you actually need continuous monitoring on the assets to a larger extent than what has normally been done by Petrobras lately. If you compare a company like Petrobras and a company like Equinor, which is now also operating in Brazil, you will see a huge difference in the number of sensors they will put into the subsea assets in order to have control of it. So maybe that's something we can learn here. Muito obrigada. Bom, então vamos para a terceira pergunta, é para o Trond. Sendo sua companhia, é para o Jim, desculpe, o Trond acabou de falar, vamos falar um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento aqui. Nós gostaríamos que você nos falasse como estudos e novas ferramentas de engenharia podem dar suporte no gerenciamento da integridade dos ativos. Good morning, good afternoon. I want to thank the organizers for putting together this panel. It's a privilege to be part of it today. As with many engineering challenges, corrosion management requires more than just technology. It also requires systems and processes in place that make monitoring, inspection, and management part of a culture of continuous improvement. Providing the organization with training and access to data, guidance, and best practices is central to the establishment of a corrosion management system as promoted by NACE and their Impact Plus program. Establishing clear strategic goals and objectives in the management of corrosion allows an organization to measure the performance of their inspection regime, mitigation procedures, and maintenance programs. NACE has estimated that between 15 and 35% of the cost of corrosion can be saved by using currently available corrosion control practices. That's between $375 and $875 billion globally. Tools like Novel support this cultural shift by providing foundational information about corrosion mechanisms, offering examples from case studies of real-world problems and their resolution, and providing material properties data to serve as baselines and inputs for experiments and to help identify candidate materials for testing. Further, when non-corrosion experts are seeking guidance from corrosion engineers, having access to a tool like Novel can help the non-experts understand the potential issues better, which can make the questions they ask and the insights they receive from the experts easier to put into action. Thank you. Obrigado você. Vamos então falar um pouquinho dos desafios, outros desafios que temos entre os desafios dos ativos. Nós temos a questão do fator humano e dos fatores que impactam o árduo desafio depende das pessoas manterem a integridade dos ativos, né? Obviamente sem deixar de lado a regulação ambiental e as questões de saúde e segurança do trabalhador. Então, voltando para essa questão, né, de mão de obra, eu queria dirigir a minha pergunta para o Jefferson e gostaria que ele nos dissesse como ele poderia nos dizer como seria do impacto da capacidade técnica da mão de obra. Então a gente tem lá equipamentos, material mais novo, tecnologias novas, e como que isso estaria impactado pelo fator humano, a capacidade dos nossos
das pessoas trabalharem, então, lidarem com esses ativos, né? E que como é que a gente poderia, por exemplo, melhorar com eles a operação de dutos, a questão de aplicação de produtos anticorrosivos ou de pintura, etc. Então, a gente gostaria que você nos desse esse panorama. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, né, pelo convite, assim como os meus amigos aí panelistas já falaram também, né? Agradeço a Subsea e também a Zoom Out pelo poder estar participando aqui hoje e poder falar um pouquinho da nossa área. Em relação ao fator humano, né, existe um número que ele é conhecido praticamente a nível mundial, que a gente diz que 85% dos problemas relacionados à área de corrosão ou problemas de pintura ou de revestimentos anticorrosivos, eles estão relacionados à mão de obra. Então é um número, como você colocou, é um número muito grande. A gente tem que realmente se preocupar com isso, porque somente 10% estão relacionados à especificação de um revestimento para um lugar errado, um lugar equivocado para ele, porque a gente também costuma dizer que todo revestimento anticorrosivo ele é bom, depende de onde ele vai ser colocado. Né? Você não vai fazer um revestimento de uma plataforma aí offshore com um revestimento alquídico, por exemplo. Em muito pouco tempo ele vai se deteriorar, mas se você fizer esse mesmo revestimento no ambiente onde seja adequado para ele, vai durar a vida inteira. Então, 85% é problema direcionado à mão de obra, né? 10% uma especificação de um revestimento para um determinado lugar errado, e 5%, propriamente dito, é problema no revestimento. Mas, geralmente, é a parte mais fácil, onde todo mundo vai direto e diz, deu problema lá de corrosão, porque o revestimento falhou, e antes de analisar que tem 85% de coisas que podem ter acontecido, se a gente não tiver uma mão de obra treinada, né, qualificada, certificada, para trabalhar principalmente num ramo como esse que a gente está falando de subsea, né? Falando em corrosão e falando com clientes aí como estão aí da área offshore e Petrobras, a gente só tem que pensar em quanto que custa um patrimônio desse para estar na mão de pessoas que não sabem fazer a aplicação correta, né? Então, isso a gente percebe muito que no Brasil a gente necessita muito, né, ainda dessa mão de obra chegar a um nível adequado de trabalho. A gente percebe que, por mais que tenham associações já aqui no Brasil e já há muitos anos, algumas empresas ainda não buscam, né, essas certificações para os seus profissionais e cada vez mais precisam buscar. Assim como a Petrobras colocou recentemente, criou uma norma de certificação de pessoas, né, onde ela chama toda a nossa certificação local, a certificação global, empresas de fora e aprovando todos eles para estarem nesse mercado e qualificarem de uma forma melhor a nossa mão de obra nacional, né? Precisamos muito desse retorno, porque senão os resultados vão continuar sendo os mesmos, né, na área de corrosão. Bom, muito obrigada. Bom, então acho que primeiro eu quero parabenizar todos, né? Nós conseguimos cumprir o horário direitinho, todo mundo parece que estava na mente, né, o tempo disponível, estamos muito bem de tempo. Então, nós vamos agora para a segunda rodada de perguntas e vamos mudar a ordem, então vamos falar com o Trond novamente, Trond, né? E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre como a sua empresa, a Clampon, está fazendo em inovação para monitoramento, o que está sendo introduzido de novo na questão de monitoramento, que ele falou que era tão importante que aqui no Brasil a gente tinha que intensificar o uso desses sensores. E como especificamente como essas novas inovações poderiam ser usadas no nosso pré-sal, que é uma condição completamente diferente da grande maioria das condições dos campos de exploração de petróleo, certo? Então, e como que a gente poderia mensurar o resultado da aplicação dessas tecnologias mais modernas, comparado se a gente não estivesse aplicando essas tecnologias modernas? Thank you for that question. I will be able to address that, of course. Clampon has for more than 25 years developed non-intrusive ultrasonic technologies for various purposes for the oil and gas industries. And all of our sensors has been developed in cooperation with one or more operators because of the need for that kind of instrumentation. One of the things that is unique with our sensor is that it's a non-intrusive technology.
So actually what's going on the inside of the pipeline is being monitored by using a sensor that sits on the outside of the pipeline. So when you talk then about the different conditions from the pre-salt, there is really not very different conditions in relation to our type of technology, because we are not directly in contact with the fluids or the high pressure or whatever it might be. We are on the outside of the pipeline. And if you look at one of our sensors, the corrosion erosion monitor for subsea purposes, that can be mounted on the outside of the pipeline and detect any loss of wall thickness of 1% or more on the inside of the pipeline. Now, that kind of technology, of course, is very, very valuable to an operator that doesn't want to have any intrusive technology related to the high velocities, the acidity of the production and so on, and still want to have a good grasp of what is the corrosion rate per year. And that is the kind of data that we can provide directly to the operator in this case. And we have many, many installations around the world. We have currently no subsea installation of this instrument in Brazil. We have it under qualification with the Institute of Petroleum Technology in Sao Paulo in cooperation with CENPES, where they run a series of tests on these non-intrusive and intrusive technologies. And the result we have seen this far has been very promising, especially in areas where there is a fluctuation in temperature, which is also an important thing to consider when you use this kind of wall thickness technologies, because the temperature actually inflicts on the wall thickness. Now, the next question will be, how can we provide that data to the operator? And as I said, there are many, many ways of communicating today. So we have a variety of suppliers that we cooperate with in order to be able to communicate. And then again, the data that is received by the operator will be based on what is the need. You can do a measurement once a day, once a month, once a year, depending on the need. And the very good thing about this technology that we have is also that it's not a single spot measurement. You can actually see 360 degrees of the pipeline between two rings of electromagnetic transducers. We have also developed a subsea UT gauge, which we call a wall thickness monitor, where we can go with an ROV and do single point measurement. Now, we have these installed on several fields around the world, where they pre-install funnels and they can go back again and again and check the wall thickness. That is more instrumentation that is being then retrieved, and you pull the data from that. So from our portfolio, we have a lot of instrumentation that really can support the asset integrity understanding and maintenance planning by the operator. Everything from vibration monitors to particle sand monitors and corrosion erosion monitors. Muito obrigada pela resposta. Bom, agora eu vou dirigir minha pergunta para o operador, Álvaro. Álvaro, a gente gostaria de saber o que a Petrobras está fazendo em termos de aplicação de novos materiais, né? Se vocês estão trabalhando assim, colocando em operação novos materiais lançados pelo mercado. E se algum teste ou depois de colocado, se você já tem resultados mensurados do desempenho desses novos materiais que vocês têm, porventura, usados na operação de vocês. Bem, nós temos um grupo que trabalha, né, nessa parte de novos materiais, na seleção de materiais tanto metálicos como não metálicos, né. O nosso maior desafio hoje é a tentativa de substituição, principalmente para a produção, né, offshore, de linhas de produção, que a gente chama do TUT, a utilização de um possível material compósito ou polimérico, né?
Esse é o grande desafio, né? Por quê? Porque a gente tem, em paralelo também, tentado desenvolver com a indústria materiais que são menos suscetíveis à corrosão sob tensão, né, que hoje é um grande gargalo que a gente tem, a corrosão sob tensão, que é crítico, e principalmente com a produção de pré-sal com alto teor de CO2. Tem um fenômeno relativamente novo, que é a corrosão sob tensão por CO2, né? A gente tem observado que é muito necessário investir no controle de corrosão, né, dos materiais que são suscetíveis a esse tipo de fenômeno, né? Então, esse é um investimento que a gente tem feito. Alguns testes, né, em operação, eu ainda não tenho coisa que eu possa falar, tá, de resultados. Mas em laboratório a gente tem exaustivamente testado, né, tanto materiais não metálicos quanto novos materiais metálicos para esse fenômeno aí de corrosão sob tensão, né, porque os outros fenômenos de corrosão a gente tem parcial controle, né? Mesmo se você tendo altos níveis de CO2, se a gente utilizar materiais resistentes à corrosão, a gente consegue, né, ter um controle da corrosão. É um custo mais alto, né? Então, outro ramo nosso é buscar materiais de um custo menor, né, que são ligas que seriam resistentes à corrosão, mas de um custo menor, né? Isso é um outro desafio que a gente tem feito bastante teste no CEMPS. Outra coisa também relacionado voltando aos materiais não metálicos, é o grande investimento também numa nanotecnologia. Nanotecnologia é essa que possa fazer com que esses materiais, tipo compósito e poliméricos, tenham um potencial de utilização devido a uma resistência mecânica, né, que corrosiva, a gente tem só o aspecto da degradação desse material não metálico. Então, a gente tem testado isso bastante, né? E numa outra linha, aí, voltando, isso aí, não é relativamente de materiais, foi o que o Trond falou, é a parte de monitoramento, né? É uma coisa que a gente tem também investido junto com os fornecedores de equipamento. A gente tem um pequeno gargalo, principalmente em termos em altas pressões, né, principalmente de injeção de gás e utilização de equipamentos que a gente sempre utilizou intrusivos, né? E mesmo submarinos, a aplicação do equipamento intrusivo não é assim ainda algo assim tão instalado, né, nos nossos ativos. Algo que a gente ainda tem uma certa receio por causa de comunicação de dados e tal, e pelo que o Trond aí já colocou, é uma parte de desenvolvimento que está sendo bem avançada hoje, que é a grande necessidade. Está em águas profundas, né? Hoje o grande percentual de produção da Petrobras é água profunda. A gente tem linhas, né, dutos de extensão enorme, então a monitoração que a gente possa conseguir em superfície, a gente quer ter esse mesmo tipo, né, essa mesma qualidade de monitoração, isso lá no fundo do mar, lá no equipamento submarino, lá no duto, bem próximo do poço. Esse é um outro desafio que a gente tem trabalhado bastante. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Não, mas foi ótimo. Ótimo. É isso mesmo, né? A gente ir para os novos materiais, além das ligas, procurar outros na área de polímetros, e nanotecnologia deve ser aí vindo com muita força. Eu vejo a adição de grafeno, e agora todo mundo diz que grafeno, então acho que nós temos bastante coisa por aí para estudar. Bom, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é para o Jim. E a gente quer saber, porque o Trond falou dos sensores, que nós vamos pegar alguns dados que a gente vai coletar durante o monitoramento através dos sensores. Então, a gente gostaria de saber do Jim que dados que a gente poderia complementar os dados coletados dos sensores, né, para tomar decisões, para fazer a previsão da corrosão, né? Quer dizer, eu tenho dados de campo de sensores, que outros dados a gente pode agregar para a gente verificar, acompanhar a intensidade da corrosão e também, então, efetivamente fazer um planejamento para as manutenções. Great, thank you.
Properly calibrated and characterized sensor data is invaluable in monitoring real-time conditions and forecasting integrity into the future. Paired with a rigorously planned inspection and maintenance routine, sensor data can provide a robust corrosion management system for an organization. When the sensors and inspections identify issues, knowing what to do about it is where the collective knowledge and best practices developed by groups like CENPIS and SSPC come into play. Referencing trusted and authoritative standards, handbooks, conference proceedings, and material data sheets can provide much needed context about how to interpret the sensor readings and how to approach the remediation. As an example, while carbon steel, most commonly used in offshore energy structures, various components from flow lines to valves, well heads to downhole equipment and weld joints are commonly made from chromium-based, high nickel, and other metallic and non-metallic materials. There's active work in testing the performance of materials under various conditions by group like CENPIS, and SSPC does important work developing training programs and inspection protocols for protective coatings. Existing collections of corrosion performance data, such as those from DECHEMA, ULIG, NACE, NIST, and others available on Novel, allow engineers and asset managers to narrow in on appropriate materials for their operating conditions and aid in troubleshooting a performance issue identified by their real-time sensor arrays and visual inspections. These tools help answer questions such as which materials may have superior performance in different environments and under various conditions, which materials should you avoid, and what control mechanisms and protective measures exist. Closely related to material selection is failure analysis. Something hasn't performed as designed or for as long as expected, and determining how to address the issue, you must first identify what went wrong. Failures can be physical, such as corrosion, organizational breakdowns in inspection protocols, or human, such as opening the wrong valve or not following the correct procedure. And often the cause is a combination of all three. Once the failure has been analyzed and its cause is identified, there comes a course of remediation. What's going to be done to fix the problem and avoid its recurrence? For more than 20 years, Novel has provided essential industry knowledge and best practices across the entire engineering domain, from mechanical engineering to exploration and drilling, structures to geotechnical. It does this by gathering the best information available for more than 160 international publishers and societies, sourced from industry experts and R&D organizations. One area of focus is corrosion management, with hundreds of available resources paired with interactive data tables and graphs to bring the data to life. Leveraging this collective knowledge on demand, online, and easily searchable is essential for supporting a culture of proactive corrosion management. Thank you. A gente que agradece. Realmente a análise de falha tem sido desde o início, né, da minha vida na área de corrosão. Realmente a análise de falhas dá subsídios muito grandes para tomadas de decisões futuras e para ver o que está acontecendo e interpretar os dados corretamente. Excelente. Bom, agora vamos para a última pergunta da nossa segunda rodada. É para o Jefferson, né? Ele deve já percebido que ele ficou por último dessa vez. Nós gostaríamos de saber qual é o tipo de treinamento e certificações que são necessárias para evitar o erro humano, que gera graves danos, né, ao meio ambiente e saúde principalmente. Às vezes, realmente, o material está bom, tá bom, mas um erro humano pode gerar coisas inesperadas. Nesse caso, a gente não pode nem prever. Como é que a gente pode evitar, então, treinando bem essas pessoas? Estava no mudo. No Okay. caso da SSPC, ela tem um programa muito completo, né, de certificação, não só da mão de obra direta, né, de campo, que está ali em contato, mas também um programa de certificação das empresas que atuam na área de proteção anticorrosiva. Porque tem que ser todo um conjunto, né?
A gente está falando lá da falha na mão de obra, mas a gente tem que entender se essa empresa está preparada para ter uma equipe de trabalho adequada para fazer essa proteção anticorrosiva. Então, hoje nós falamos em contratos aí que já acontece no Brasil, como já tiveram, eu presenciei trabalhando por fabricantes de tintas que te pedem um contrato de 25 anos de garantia, né, em relação ao revestimento que você está fazendo lá. Essa mão de obra, se ela não estiver bem preparada, né, mesmo estando bem preparada, já é difícil. E não estando preparado como a gente costuma ver, pior ainda. Porque nós estamos falando de revestimentos que, por mais que a gente fale em 1 milímetro de revestimento, que não é o caso, no caso da Petrobras pedindo, às vezes, garantias de contrato de 25 anos, com 450 micrômetros de revestimento aplicado. O que é 450 micrômetros sendo aplicado por uma mão de obra que não está qualificada para isso? Né? Então, eu costumo dar esses exemplos, já falei outras vezes, em curso de pintor. Você pegar aquela régua que a gente usa o dia a dia na escola desde criança e ver que a menor escala lá é 1 milímetro. E você está aplicando abaixo da metade de 1 milímetro e você quer uma garantia de 25 anos. Então, foi dito, se eu não me engano, pelo Trond aí no começo, ou pelo Jim, não me recordo bem agora, tem que se levar a sério. A proteção anticorrosiva tem que se levar a sério, porque é um revestimento que vai ser aplicado, você está protegendo um patrimônio, exige uma garantia de 25 anos, mas está sendo aplicada por alguém que não foi preparado para aquilo. Né? Onde as pessoas ainda costumam pensar de que é pintura, põe qualquer um lá para pintar, ou é um revestimento anticorrosivo, que vai durar mais tempo. Mas as pessoas não estudaram tanto para aquilo. Então, a proteção anticorrosiva tem que ser levada a sério se a gente quiser resultados melhores no futuro. Então, a SSPC ela tem um programa muito forte de treinamento desde a mão de obra direta, que são os pintores, jatistas, hidrojatistas. Tem, além do programa básico, que é o Train the Painter, que prepara você para essas áreas, tem as certificações dessas áreas, que é o C7, C12 e C13. A certificação do jatista, do pintor por aplicação por pulverização, pintor a pistola, e depois do hidrojatista. E aí vem o programa de certificação das empresas, que é o programa QP. A Petrobras trouxe como referência para o Brasil, colocou nos contratos offshore que a empresa deveria ser certificada pelo programa QP, né, da SSPC. Então, o que é isso? O programa QP1 vai fazer com que o owner, né, seja Petrobras ou um outro cliente final, ele chame para licitação empresas que estejam niveladas a nível de qualidade. Porque essa empresa que recebeu a certificação QP1, que é para fazer o serviço offshore, trabalhar em estruturas metálicas em campo, vamos dizer assim, porque existe o QP3, que é para uma certificação de empresas para uma planta fixa, um fabricante de tubulação, um fabricante de estrutura metálica. Então, esse fabricante, esses atores hoje em Macaé, por exemplo, nós já temos 6 empresas certificadas no Brasil, que atuam em Macaé no contrato offshore, elas foram auditadas pela SSPC, são 9 auditores no mundo inteiro, um deles é sorteado para vir ao Brasil, fazer essa auditoria e verificar todas as condições que essa empresa tem. Então, não é só pessoas, a estrutura, os procedimentos, se tudo está de acordo, se tudo está adequado, para quando esse owner, esse cliente final, chamar essas empresas para uma licitação, se ele pegar todas essas empresas certificadas, sabe que estão tudo no mesmo nível, todas elas vão conseguir levar um contrato desse, né, sério até o final, né, com pessoas, com a empresa levando toda a estrutura correta, de cabines de pintura, de iluminação, né, de equipamentos de aplicação, de pessoas certificadas, de procedimentos adequados de qualidade. Então, é todo um conjunto e que a SSPC ela busca atender todo esse grupo, né, de coisas, esse conjunto de coisas para poder ter um resultado final positivo. Porque até tinham pedido para falar um pouquinho mais ali da importância da certificação das pessoas. Se essas pessoas de base que fazem essas aplicações não estiverem preparadas para isso, qual tipo de ganho a gente vai ter no final? Tendo que refazer, né? A cada ano, com inspeções e tendo que refazer novamente. Não é um trabalho adequado, né, que a gente espera para a nossa área. Isso mesmo, muito obrigada. Bom, a gente acabou então a rodada de perguntas pela organização que a gente preparou para vocês, e agora a gente recebeu algumas perguntas muito boas da plateia, das pessoas que estão assistindo, realmente são boas. Então eu tenho aqui algumas perguntas e a gente vai respondendo na medida que o tempo nos permite. A gente está com o tempo bem, eu tinha programado para que a gente fizesse até aqui 42 minutos, fizemos 46 minutos, estamos bem, podemos fazer as perguntas. Então a primeira pergunta é para o Álvaro.
ela fala sobre o uso, né, de inibidores voláteis de corrosão, VCIs, né, na parte, assim, nanotecnológicos, ou assim, de tamanhos nanotecnológicos, né, que como é que a gente pode usar, se tem algum tipo de uso de inibidores de corrosão preparados por nanotecnologia e que são usados nas plataformas offshore como sendo aditivos para alguns produtos que se injetam, então, produtos químicos que se injetam para controle da corrosão, ou até em pintura, né, em revestimentos orgânicos, você colocar nanopartículas para aumentar o poder de proteção desses revestimentos contra a corrosão. Bem, na parte de inibição de corrosão, né, inibidor volátil, o que a gente tem hoje utilizado na indústria, que é o que eu tenho conhecimento, né, é na parte de estocagem, né, transporte de equipamentos. Tá? Na utilização deles na produção ou na exportação de gás, na exportação de petróleo, a gente não utiliza, né, por a gente ainda não ter produto, né, no mercado que tem uma boa eficiência, que apresente a capacidade de volatilizar e formar um filme de inibidor por toda a superfície interna de um duto ou de um equipamento, né? Ele é muito utilizado, como eu falei, para essa parte aí de estocagem e transporte de vários equipamentos, né? Equipamentos tanto de superfície quanto submarinos antes da instalação. Agora, na injeção contínua, né, ou mesmo em batelada desses inibidores, a gente ainda não tem tecnologia. Já li sobre a possibilidade de usar, né, e utilizar também nanofluidos, né, e como você falou também, nanopartículas que poderiam ser colocados em revestimentos, e desses revestimentos, essas nanopartículas poderiam lançar algum tipo de inibidor Isso, mas não temos aplicação hoje, e em termos de pesquisa está muito ainda incipiente a utilização de nanofluidos ou nanopartículas em revestimento. A gente já tem um certo avanço, tá? Mas na parte de inibidor de corrosão, por si só, não temos ainda muita coisa assim. Há potencial para se desenvolver, né? Realmente. Nessa área, né, pegar nanopartículas, carregar com o inibidor e o inibidor ser solto, né, só quando necessário, né, é uma coisa para ainda temos que trabalhar bastante sobre isso. Agora nós temos uma segunda, obrigada, desculpa por ter te interrompido. Quer falar alguma coisa, Álvaro? Não, tá bom. A segunda pergunta, eu acredito que é para o Tronte. A pergunta é: existem sensores para substratos não metálicos, como, por exemplo, materiais poliméricos? Compósitos ou poliméricos, né? Compósito mesmo. Thank you for the question. The technology that we have developed is based on ultrasonic waves, and unfortunately they are not fitted for any composite materials. They're only fitted for metal pipes because we use the pipe wall and the metal as a wave guide for the waves to travel from one pair of transducers to the other one. So unfortunately, our technology is not cannot be used for any composite pipes. Tá. Complementando essa pergunta, eu poderia perguntar para vocês, tem uma pergunta, eu já vou juntar, né? Como se limpa os sensores que estão instalados lá? Quais seriam os procedimentos para limpeza, caso necessário, desses sensores que estão instalados já? Vocês têm alguma tecnologia para isso? A pergunta também é de plateia. We have seen over time, as we sometimes get some of our sensors back from the operators that's been at sea for a long period of time, that there will be some marine growth on the sensors. But in operations, normally that is not a big issue. Because when they are installed, they are attached to the pipe in a way that there will not be any marine growth that could interfere with using the instrumentation.
But sometimes, like I said, the operator will pull instrumentation and replace it with a newer model or have it inspected over time. But normally this is not a big problem. When doing installation, it can be a challenge. If we do a brownfield installation, then you will have to clean a pipe, for instance, by using subsea water jetting or brushing in order to find a good spot for doing installation of a funnel and a sensor. Obrigada. Muito obrigada. Agora a nossa pergunta é para o Jefferson. Eu vou ler até, a pergunta é bem capciosa. Você mencionou que 85% dos problemas são relacionados à mão de obra. É um número exorbitante, realmente assusta, certo? A pergunta é a seguinte, você vê um futuro onde essa mão de obra possa ser substituída por robôs com nível 0 de erro? Não acredito. Assim, 100% não. A gente já tem algumas coisas sendo feitas, né, através de robôs, mas não, nada que substitua a mão de obra, né? Nos casos onde o robô está atuando, sim, é nível 0 de erro, né? Porque já tem algumas indústrias que têm alguma aplicação através de robô e você vai fazendo o ajuste nesse robô, mas é sempre, vamos lembrar que tem sempre um humano ali fazendo esse ajuste todo, né, para que não ocorra esses problemas. Mas na indústria que a gente está falando, na indústria offshore, na indústria, né, vamos falar na pintura de refinarias ou áreas imensas, né, que a gente realmente quer proteger contra a corrosão, ainda é muito difícil pensar num tipo desse de trabalho, né? Acho que vai ser difícil ainda a gente ver isso. Mas esses números são números reconhecidos a níveis globais, tá? E a própria Petrobras, há alguns anos atrás, posso dizer que já tem mais de 10 anos atrás, num evento em Florianópolis, disse que pegou um grupo, né, expôs isso para a gente, que pegou um grupo justamente para ver se esses números globais estavam ok. E esse grupo de trabalho reuniu todos os problemas que tiveram de pintura nas refinarias ou plataformas durante aquele ano, os maiores problemas, e foram até buscar, de fato, né, qual foi a causa do problema. E chegaram próximo a esses números, que 85% dos problemas foram causados através de mão de obra, né? Isso é por problema na preparação de superfície, má aplicação da tinta, má homogeneização da tinta. E quando falo em tinta, tem outros revestimentos, como vocês estão, né, detalhando melhor, são outros tipos de revestimentos também, mas são manuseados por pessoas que não estão preparadas para manuseá-los, né? Então, a gente acaba usando algo assim muito valioso na mão de quem não está preparado para isso. Acho que o nível 0 vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Eu também acho. Espero que sim, né? Bom, eu gostaria, mas... Enfim, mas se a gente tiver um nível de vida bom, mas sem fazer falta da participação do ser humano, enfim. É o seguinte, nós temos mais 5 minutinhos, eu tenho mais perguntas, mas eu estou acreditando que, para a gente fazer a pergunta, que duas perguntas genéricas que eu tenho mais aqui, eu acho que vale a pena a gente mandar para vocês depois a pergunta e responderem a pergunta por escrito. Vai ter mais, nós selecionamos essas perguntas. Então, eu acho que estou achando mais interessante a gente dar um minuto para cada um, para se despedir, para dizer, né, para falar o que quer, sem precisar responder a uma pergunta. E vamos começar então de trás para frente. Vamos começar com o Jefferson. 1 minuto para cada um para se despedir, depois eu me despeço. Eu acho que as perguntas a gente pode enviar para vocês depois e a gente espera que vocês respondam. Então, Jefferson. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, a participação aqui. É sempre muito gratificante poder estar no meio de pessoas, né, que tem esse grau de conhecimento e que a gente pode levar um pouquinho a mais de conhecimento para quem está nos ouvindo. Queria me colocar à disposição, né, também daqueles que precisarem fazer alguma pergunta, alguma coisa, que seja no particular, depois possam enviar através do evento, né, e que essas perguntas chegarem a mim, eu vou dar atenção, né, e sendo que gostaria de deixar a informação de que a SSPC, através do CTQFF, dá esses treinamentos todos que a gente colocou aqui, né? São da mão de obra ou a certificação das empresas. E só isso. Agradecer e me colocar à disposição para qualquer outra dúvida que possa surgir no futuro. Muito obrigada. Obrigado, Zefi, obrigado a todos vocês. E a gente que agradece muito a sua participação, muito obrigada mesmo, foi uma excelente participação. Eu vou seguir a ordem que eu estou vendo as pessoas aqui, para não dizer que eu escolhi. Eu vou dar a palavra para o Trond Olsen, para dar a sua mensagem final.
Thank you very much. And again, thank you for inviting to the webinar. I'm very humbled to be with such a prominent lineup of speakers. For my closing statement, I would like to go back to where I started and stress the importance of this paradigm shift that I see coming from random inspection to continuous monitoring, also on subsea facilities. Advances in technology, advances in the requirement from the authorities will demand for the operator to demonstrate their ability to operate in a safe and efficient manner, also on subsea facilities, in a new way into the future. It will be their license to operate. In order to do so, we need to get more sensors into the subsea space to have full control of the asset integrity. If there is something this industry in these days cannot afford, it is accidents that inflicts on the environment, that inflicts on people. It's essential for the industry that we could continue to do this. And I think there is so much good technology out there today. It's only a matter of starting to using this technology to improve the quality and the asset integrity for our subsea facilities for years and years to come. I believe there's still a good future in oil and gas. I see a lot of activity ongoing in Brazil. I'm very happy about it. I've been traveling to Brazil for 10, 15 years on a regular basis and talking to Petrobras and other clients there. And I'll be more than happy to come back as soon as this pandemic is gone. I should have been 4 times this year, but I haven't been in Brazil first time in many, many years. Okay. So yeah, that would be my closing statement. Obrigada a você. Agora eu vou passar a palavra para o Álvaro. Álvaro, por favor. Uhum. Bem, em todos eu queria agradecer o Subsea World Magazine pelo evento de talk, achei muito interessante. Agradecer também a Zunaut pelo convite. Reforçando o que o Trond Olsen falou, né, a questão mais importante, né, da corrosão, né, do estudo de corrosão, é evitar o que ele falou, evitar qualquer acidente, o acidente ecológico com pessoas e tal. Hoje nós estamos sendo muito forçados pela Agência Nacional de Petróleo com vários regulamentos, né, de sistemas de gerenciamento e segurança operacional, que tem feito com que, para nosso lado de corrosão, seja muito proveitoso, né, em termos assim, de colocar nossa equipe, nosso grupo, para trabalhar bastante e desenvolver melhores métodos, né, de controle de corrosão, monitoramento de corrosão, de novos materiais. Então, esse é o foco, além da redução de custo dos ativos, né? Custo de manutenção, custo de inspeção. Então, é isso que a gente tem focado muito, a gente tem a necessidade, né? E temos que trabalhar muito com os fornecedores, tanto de equipamentos, de materiais, né? Para que a gente evolua e chegue isso o mais rápido possível, para que a gente consiga atender tudo que tem de controle, né? de integridade e de segurança operacional. Tá? E aí consiga ainda explorar mais em campos que a gente ainda tenha mais dificuldade em termos de corrosão. Está sempre em evolução isso. Bom, muito obrigada. A gente está em cima da hora. 2 minutinhos para o Jim, por favor. Yes, thank you. Just in the interest of time, I'll thank you for the organizers and for all the attendees' attention today. It's been a very interesting conversation from all the presenters, and it's been valuable for those attending. For Novel, it's been a privilege for 20 years to support engineers as you solve problems, as you try to keep your operations profitable and performing well. And I offer you to, if you want to reach out to Novel to learn more about what we can do to support
your corrosion management, continuous improvements, and culture of change. Yeah, thank you. It's been a great presentation. Muito obrigada também, eu agradeço a todos os palestrantes, realmente foi muito agradável, passou 1 hora como se fosse 5 minutos, adorei. Eu agradeço a audiência, muito obrigada pela audiência, e eu gostaria de pedir para vocês ficarem ligados para as próximas séries, para os próximos episódios desse evento. Muito obrigada, bom dia para vocês, bom almoço. Fernanda? Muito obrigada a todos da audiência, aos panelistas, por esse primeiro episódio. Foi realmente uma discussão incrível. Acho que a gente conseguiu levar um pouco de conteúdo relevante ao mercado. Ficaram ainda diversas perguntas aqui que, por conta do tempo, não puderam ser respondidas, mas vamos encaminhar a todos os panelistas. Na medida do possível, eu sei que eles irão responder a todos. E fiquem ligados nos próximos temas, que serão temas discutidos pela indústria e para a indústria, aqui no canal da Subsea World Brasil Magazine. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima.